Justo, você, nesses anos todos trabalhando com redação científica, você tem apresentado que existem apenas 3 tipos de pesquisa. Mostre para todos os nossos alunos o que é isso. Bom, muitas pessoas dividem as pesquisas por diversos referenciais, né? Eu posso dividir uma pesquisa experimental, de uma não experimental, uma pesquisa de campo, uma pesquisa de laboratório, qualitativa, quantitativa. São divisões que, do meu ponto de vista, são puramente acadêmicas. Eu vou apresentar uma divisão das pesquisas e vou mostrar que todas as pesquisas empíricas podem ser divididas em 3 tipos apenas, né? Baseado na lógica da pesquisa. Como ela é baseada na lógica da pesquisa, essa divisão tem implicação na estruturação do texto. Tá? Se ela for de um tipo, o texto tem certa estrutura. Se ela for de outro tipo, a estrutura lógica de pensamento é outra e do outro tipo, uma terceira forma. Tá? Para fazer isso, eu vou primeiro começar definindo uma coisa importante. O que é uma hipótese? O cientista trabalha muito com hipótese. Então vamos entender o que é. A resposta que eu dou é a seguinte. A hipótese é uma resposta a uma questão, mas que ainda não foi testada. Então eu estou pressupondo aqui que a pesquisa começa com uma pergunta. Embora isso possa ser questionado num certo ponto, na maioria dos casos a gente vê que funciona muito bem. A pesquisa inicia-se com uma pergunta. Lógico que eu posso coletar um monte de dados e a partir daí elaborar algumas coisas sem ter uma visão pré-concebida. Mas na medida que a gente vai fazer pesquisas para resolver questões mais pontuais, questões importantes, a gente acaba tendo a questão primeiro e o passo depois. Você não pode contar com a sorte de coletar um monte de coisas e de repente achar algo legal, certo? Então vamos assumir que a pesquisa começa com uma pergunta e a resposta provisória a essa pergunta é a minha hipótese, certo? Que não foi testada ainda. Eu vou elaborar uma análise sobre uma pergunta. A pergunta é essa daqui. Quantas espécies de aves ocorrem aqui, nessa região? Tá? Bom, se eu tenho uma pergunta, eu posso elaborar a hipótese, porque eu posso elaborar uma resposta provisória. Qualquer pergunta eu posso, eu não tenho compromisso de acertar, é uma hipótese, né? Então, eu vou elaborar a seguinte hipótese. A hipótese é de que existem 5 espécies de aves nessa região. Como que eu testo essa hipótese agora? Eu tenho que sair a campo, vou para a região e vou amostrar essas aves de alguma forma, de forma que eu consiga identificar quantas espécies eu consigo capturar ou eu consigo identificar naquela região. Coleto esses dados e vejo que eu encontrei 8 espécies, diferente dos 5 que eu propus. Ora, o que eu concluo? A minha hipótese foi derrubada. Se a minha hipótese foi derrubada, eu devo agora fazer uma outra hipótese? Esse é o passo seguinte? Será que eu preciso de uma outra hipótese? Não, é evidente que eu não preciso. Não é? Eu já tenho a resposta está aqui. Certo? Então, neste caso, nesse tipo de pergunta, eu elaborei a hipótese, testei, derrubei minha hipótese, mas eu já tenho a resposta. Então, fecha aí. Agora vamos pegar um outro tipo de pergunta. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um carro, está lá um determinado carro, e eu vejo que ele não está pegando. Eu mexo na chave, ele faz, mexe o motor, mas não pega. Por que ele não está pegando? Então, como eu tenho uma pergunta, eu vou levantar uma hipótese. Tá? E a minha hipótese inicial é a seguinte. Falta combustível. Veículo sem combustível não vai andar e não vai pegar. Então, falta combustível. Eu vou testar essa hipótese. Eu vou diretamente no tanque de combustível, vejo se tem líquido lá ou não, vejo se esse líquido é combustível e não é outra coisa que foi colocado no lugar, né? E aí eu concluo. Se eu encontrar combustível lá, eu nego essa hipótese. Eu neguei a hipótese. Eu tenho a resposta à pergunta? Não tenho. Então agora eu tenho que elaborar uma outra hipótese. A minha hipótese é que a bomba de combustível para injetar lá no motor, no carburador, está quebrada. Embora eu tenha combustível, ele não chega até o carburador. Aí eu vou lá no carburador, tiro a mangueirinha e vejo se está em ordem ou não. Se estiver caindo combustível ali, é porque a bomba não está quebrada, ela está injetando a gasolina, ou álcool, o combustível que for, tá certo? Derrubei essa hipótese, eu tenho a resposta? Ainda não tenho a resposta. Eu elaboro uma terceira hipótese.
Não, a bateria que está com problema, a bateria está fraca, não está conseguindo produzir descarga. Deve ser esse o problema. E vou lá testar agora na bateria. Até que eu consiga encontrar uma hipótese que eu não derrube. E aí eu assuma como sendo a causa do problema e então proponho uma solução. Esse é um procedimento comum dentro da ciência, né? Veja, qual a diferença em relação ao caso anterior? Quando eu derrubei essa hipótese, ou esta, eu não tenho resposta. Eu preciso de uma hipótese seguinte. Segundo ponto importante, quem me direcionou para a metodologia de coleta de dados? Foi a pergunta ou foi a hipótese? Nesse caso, foi a hipótese. Vejam, só essa pergunta não me faria medir o combustível, ou a bomba, ou a bateria. Tá? Foi a hipótese que me fez ir no tanque de combustível, na mangueira próxima ao carburador ou na bateria. Então, ela é que me direcionou. Então, a hipótese, nesse caso, ela é fundamental para direcionar a pesquisa. Sem ela, eu não consigo andar para frente. No outro caso, não. Então, nesse sentido, eu vou dizer que nós temos pesquisas que não precisam de hipótese, embora sejam possíveis, e pesquisas que precisam de hipótese, senão você não consegue andar. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista lógico, são tão relevantes quanto. Você não pode definir a qualidade de um projeto pelo fato de ele ter ou não hipótese. Tá certo? O que interessa é a qualidade da conclusão. O ter ou não hipótese é simplesmente uma questão relativa à pergunta que você fez. Então, erra as pessoas que exigem que um projeto de pesquisa tenha uma hipótese. Quando ele pode ter uma estrutura que não precisa ter hipótese. Aí o indivíduo fica buscando uma hipótese que sai geralmente alguma coisa não muito equilibrada, não muito interessante. Tá? Se eu fizer uma pesquisa do tipo, qual é a estrutura, ou como é a estrutura de tal glândula, eu não adianta elaborar hipótese. E se a agência que eu vou pedir dinheiro exige que tenha hipótese, eu vou ter que ficar inventando algumas coisas ali. Tá certo? Então, a concepção de que pesquisas com hipótese são melhor do que as pesquisas sem hipótese é equivocada. Existem vários trabalhos na Science e na Nature de pesquisas que não têm hipótese. Tá? Então, vamos analisar. Quando você investiga variáveis. Variáveis são tudo aquilo que você pode abarcar pelo método empírico. Tá? E você vai estudar essas variáveis. O que você vai estudar? Então, por exemplo, no caso da pesquisa sem hipótese, você vai descrever variáveis. Você vai apenas descrevê-las. Descrever uma estrutura, descrever uma situação, uma ocorrência, alguma coisa. Você tem uma variável só e vai tirar um retrato dela. Essa é a estrutura de uma pesquisa sem hipótese. Esse é o primeiro tipo de pesquisa que nós temos. Vamos passar agora para o segundo tipo de pesquisa e o terceiro tipo de pesquisa. Quais são eles? Ora, são as pesquisas com hipótese. As pesquisas com hipótese, elas vão testar a relação entre variáveis. Elas não estudam a variável, mas a relação entre as variáveis. E há apenas dois tipos de relações que se pode estudar. Lógico que eu posso subdividi-las, mas no ambiente mais macro, eu tenho dois tipos de relação, que são essas aqui. Associação entre variáveis ou associação que implica interferência, onde se fala em causa e efeito. Eu posso ter variáveis que apenas estão associadas entre si, mas sem interferência de uma sobre a outra, ou variáveis onde existe a interferência. Eu posso testar ou isto ou isto. Com isso eu tenho três tipos de pesquisa. A pesquisa descritiva, a pesquisa que testa associação entre variáveis e a pesquisa que testa associação pensando em interferência de uma sobre a outra. São esses três tipos lógicos de pesquisa e isso tem profundas implicações na construção do texto científico. Vamos ver mais de perto esses dois casos aqui. Pesquisa de associação. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho um gráfico onde eu tenho duas variáveis, na abscissa o x e na ordenada o y. Né? Os pontos foram coletados e obtidos. Se eu obtenho uma associação entre essas duas variáveis, veja, eu posso ter uma correlação entre elas, né? Eu estou vendo que conforme aumenta x, aumenta y. Elas estão associadas, mas não significa que x cause y ou que y cause x. Só significa que existe associação. Para eu dizer que tem interferência, eu preciso de algo a mais. Eu posso encontrar associação aqui também, por exemplo. Olha, toda vez que o A está presente, o B está ausente.
Eu não estou dizendo que um inibe o outro. Eu só estou dizendo que há uma associação de presença e ausência entre eles. Para eu falar em efeito, eu tenho que pensar em outra coisa, né? Eu estudo associação entre A e E. Vou dar um exemplo de associação, um exemplo bem trivial. Olha, toda vez, né, ou não é uma associação de 100%, uma associação com alta ocorrência, né? Quando a sola do seu sapato está molhado, o indivíduo está usando um guarda-chuva. Tem uma alta associação entre usar um guarda-chuva e a sola do sapato estar molhada. É óbvio que não é o guarda-chuva que molhou a sola do sapato, e nem a sola do sapato que fez o indivíduo ficar com o guarda-chuva. Por que existe associação? Há uma associação, mas não há efeito de um sobre o outro. A associação existe porque existe um terceiro fator que promove a associação entre essas variáveis. Mas você não está estudando esta relação de interferência. Você está estudando apenas A e E. Porque se eu souber o comportamento de A e E, eu consigo prever um em função do outro. E em vários estudos isso é suficiente. Em outros estudos eu preciso entrar na questão da relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito eu vejo aqui. Olha, eu tenho uma cadeia de eventos, A causando B, que causa C, que causa D, que causa E. Eu coloco A como causa, meu primeiro evento, E como efeito, o último deles, e o que está no meio a gente chama de mecanismo. E mecanismo não precisa ser só mecanismo fisiológico, bioquímico, farmacológico. Pode ser mecanismo social, mecanismo psicológico, mecanismo político. Mecanismo é tudo que liga uma causa a um efeito. Pode estar em que nível esteja. A lógica é a mesma. Você pode estar fazendo ciência social, você pode estar fazendo o que for. A relação lógica dos três tipos de pesquisa existe, tá? Em qualquer uma dessas pesquisas, desde que seja com abordagem empírica. Você pode ainda estar no seguinte quadro. Você sabe que tem essa cadeia, você está pesquisando B como causa de E. Veja, B, que era mecanismo no caso anterior, virou causa. Ah, mas B tem uma causa anterior. Eu não estou preocupado com ela. Dê foco no seu estudo. Nesse estudo eu estou estudando daqui para frente. Tá? Porque se não for assim, você vai ficar sempre indo atrás da causa, da causa, da causa. Você vai começar dizendo que no começo era treva, e aí começou o universo. E aí não vai chegar a grandes coisas, tá certo? Então essa é a relação de causa e efeito. Sempre que você estudar causa e efeito, você precisa mostrar duas coisas. Mostrar que existe uma associação entre causa e efeito. A variação dessa está associada com a variação daquela. E mais uma coisa, que no estudo de associação você não precisava. Mostrar o mecanismo pelo qual isto causou aquilo. E essa demonstração do mecanismo você pode fazer de dois jeitos. Com os seus dados, em seu estudo, ou você pode fazer por meio de dados da literatura que sustentem isso daqui. Quanto mais alto é o nível da revista, mais eles querem que você apresente todos os dados. Níveis bons de revista, mas não tão alto, já aceitam que você coloque dados da literatura para fechar o mecanismo. Mas não é só isso. Às vezes, esses pontos aqui do meio são muito conhecidos e aceitos pela comunidade científica. Então, você não precisa colocar seus dados. Quanto mais controverso é, mais importante é que você coloque seus dados aqui na construção do texto. Então, a partir disso, você vai construir toda a lógica do seu texto. Então, na discussão de uma pesquisa de associação, você vai mostrar que estão associados. Na discussão de uma pesquisa de associação com vistas à interferência, à causa e efeito, você tem que mostrar e discutir o mecanismo. Então, erram as pessoas que falam no objetivo do estudo que o meu objetivo é estudar a associação de A com B. E chega na discussão, discute causa e efeito, inclusive mecanismos. Então, o objetivo dele, desde o início, era estudar a interferência. É essa lógica que tem que ser mantida. Se a sua pesquisa é descritiva, ela vai ser descritiva no título, no objetivo, no delineamento e na conclusão. Se ela é de causa e efeito, ela vai ser de causa e efeito no título, no objetivo, no delineamento e na conclusão. E de associação a mesma coisa. Então, esses 4 pontos tem que haver uma coerência lógica para que o texto seja extremamente sintético, extremamente coerente, né, na apresentação da sua pesquisa. Então, basicamente, nesses outros 2 tipos de pesquisa são a pesquisa de associação e pesquisa de causa e efeito. Resumindo, nós temos 3 tipos de pesquisa. A descritiva, que descreve uma variável. A de associação, que tem essa associação entre duas, e a de causa e efeito, que tem essa interferência de uma sobre a outra.
O seu projeto pode envolver os 3 tipos de pesquisa. O seu estudo pode ter os 3 tipos de pesquisa. Mas cada uma delas vai ser tratada dentro da sua própria lógica. Tá certo? Você pode fazer um artigo que tem uma primeira parte que você descreve uma variável e uma segunda parte que você testa a interferência de algum agente sobre essa variável. Não tem problema. Mas cada parte você vai tratar dentro da sua própria lógica.